já vou começar. Tá nervoso, meu filho? Tá nervoso? Vai, tô nervoso, vai. Eu já perdi toda a minha credibilidade nesses segundos de vídeo que se acabaram de passar. Oi mundo, eu sou a Nath, tudo bem com vocês? Hoje eu comecei o vídeo assim porque eu quero falar com vocês a respeito de processos e relacionamento com Deus. Não! Tema complicado, tema que nem todo mundo gosta. Na verdade, acho que ninguém gosta desse problema. Acho que só as pessoas de anciã, de maturidade, de vida, gostam desse assunto. Porque descobriram que ele faz parte de um dos maiores segredos da vida, o processo. Você vai processar, Nath? É o processo de construção, o processo de desenvolvimento, o processo para se tornar alguém. Que? Você achou que no seu relacionamento com Deus ia ser tudo assim? Perfeito! E o meu primeiro desejo é... Não, esse aí é o gênio da lâmpada, Deus é outro. Você tá confundindo tudo, viu? Processos. Palavra que a gente precisa aprender a aceitar e com o tempo passar a gostar. Nesse nosso relacionamento com Ele, nós precisamos entender que Deus vai nos mostrar coisas a respeito de nós, Como a gente já falou aí atrás, em alguns vídeos, a respeito da mudança de Deus dentro de nós, as revelações, as visões que Deus dá sobre nós mesmos, de quem somos. E também, às vezes, Ele vai te dar alguma visão, alguma revelação a respeito do que Ele vê em você, daquilo que tá lá na frente, sabe? Daquilo que você nem sequer imaginou ou pensou, não passou na sua cabecinha. essa cachorra não foi capaz de lidar com esse tipo de pensamento da cabeça de Deus, grande, infinita, eterna, imensurável, insondável, enfim, todos os ágios possíveis. E é isso aí que... Oh, Deus. Te amo, viu? Às vezes, no seu relacionamento com Deus, Ele vai te mostrar algumas coisas que o seu coração não viu. E às vezes, o seu coração até já tinha visto e Deus diz, ok, vou te dar. De repente, você tá no culto lá. Meu amado é... E aí, vem aquela irmã abençoada da varonidade, do coque, do raio-x penetrante, que vem na sua direção lá. E aí ela chega pra você, Pode ser ele também, viu, gente? Só pegar um exemplo. Porque essas pessoas abençoadas, a gente guarda no coração. E eu conheço muitas irmãs do coque abençoada, então eu tô guardando no coração. ela chega pra você e aí você fala. Irmã, vem em mim, irmã, me entrega, que eu aceito, irmã, vem em mim. E aí ela te entrega algo de Deus pra sua vida. E aí você sai do culto como? Ô, meu pai, muito obrigada, meu pai. Era disso que eu tava falando, era disso. Mal sabe você que tem um processo inteiro pela frente. Aí às vezes você se desespera. Ai, meu Deus, ainda não aconteceu. Ai, meu Deus, tá dando tudo errado na minha vida. Ai, meu Deus, não vai dar tempo de nada. Você fica mal. E por que a gente geralmente fica mal? A gente costuma receber as promessas de Deus para nossa vida e a palavra de Deus sobre nós, achando que no dia seguinte ela vai acontecer. Oh, pobre de nós. A gente acha que as coisas vão acontecer de maneira repentina, que tá tudo pronto, que se Deus mostrou já é nosso, naquele momento vai cair do céu na nossa frente e a gente vai... Só que a vida com Deus não é bem assim. Deus está interessado em transformar você por dentro, não o contexto que está ao seu redor. A sua transformação de dentro é tão grande que ela transforma o contexto ao seu redor. Você consegue entender essa diferença? Deus não está interessado em deixar tudo ao seu redor resolvido. Ele está interessado em deixar você resolvido. E isso leva muito tempo. Por quê? Porque a intenção de Deus é que a gente se transforme naquilo que Ele viu. E não que a gente só alcance aquilo que Ele mostrou externamente. Quando Deus te mostra algo muito grande de maneira externa, pode ficar prontinho que Ele vai ter que transformar o seu coração em algo muito grande. Quer ver um exemplo disso? A Bíblia nos ensina a respeito de José. José teve seu sonho? Tá fazendo um barulhinho, meu amor, de novo. Só uma mentira. Passou. José teve um sonho de que ele ia governar, entendeu? Digamos assim, porque ele viu que um sonho lá louco da alucinação de José, mas que era real, mas foi o jeito que Deus achou de dizer pra José que ele ia governar um povo todo lá do Egito depois, anos depois, que ele sonhou que os galhos estavam lá. Fazendo assim pra ele, que o sol e a lua também faziam assim pra ele, reverenciando, enfim.
coisas de outro tempo. Não vai reverenciar ninguém, em nome de Jesus, por favor. Faça isso só com seu Deus, ok? Ele não imaginou, ou talvez tenha imaginado, mas aqui eu quero decidir que ele não imaginou o processo que tinha entre o que Deus disse e a promessa cumprida na vida dele. José passou por umas coisas assim terríveis, porque ele foi Jogado pelos irmãos num buraco pra morrer. Ele foi vendido como escravo, ele foi caluniado, ele foi preso, ele foi injustiçado. Oh, a vida de José, às vezes, se eu fosse José, talvez eu ia falar, Deus, não precisa não. Eu posso ser um dos galinhos que vai ficar fazendo assim. Não tem problema nenhum. Davi foi ungido rei. Não sei se você sabe, mas Davi foi ungido rei, na palavra de Deus, pelo profeta Samuel. Depois que ele foi ungido rei, o que aconteceu com Davi? Nada. Na verdade, nada não. A vida dele deu uma piorada de leve, entendeu? Porque ele começou a ser perseguido, a ser invejado por Saul, que era o rei atual lá, quando ele foi ungido por Deus. E ele passou aí, eu acho que, se eu não me engano, uns 40 anos de perseguição, de tendo que viver escondido, tendo que viver foragido, porque Saul cismou que tinha que acabar com Davi, porque senão Davi ia pegar o reino dele, entendeu? Davi teve aí um longo processo para realmente o coração dele ser aprovado como um coração digno de um rei ungido pelo Senhor. Moisés recebeu de Deus uma ordem para ele libertar o povo hebreu da mão dos egípcios. Era hebreu, mas ele foi criado pelos egípcios porque teve uma longa história em uma crise que o rei deu, que era pra matar os meninos todos, e a mãe dele foi o jeito que a mãe dele deu de salvar ele, foi jogando ele no rio, num cestinho, e aí a filha do faraó achou, então ele foi criado como se fosse um príncipe no Egito, entendeu? Mas aí passou tudo que passou no Egito, depois ele saiu porque ele deu uma crise lá, que ele queria fazer justiça por causa própria, e aí ele acabou matando um homem sem querer, e aí ele fugiu pro deserto, e aí quando ele tava lá no deserto, cuidando das ovelhinhas dele, feliz da vida, Deus apareceu numa árvore que pegava fogo, mas ela não se consumia, ou seja, a árvore continuava verdinha e feliz, sem se queimar, sem virar palhinha seca no deserto, porque era o fogo de Deus que tava ali. E aí Deus falou, Moisés, vai libertar o meu povo dos dias. Aí você vai tirar esse povo de lá e aí você vai levar para uma terra que eu vou dar para esse povo. Ok? Moisés tirou o povo, levou 40 anos para que o povo entrasse na terra. E depois que o povo entrou, o povo teve que conquistar a terra, porque já tinha gente morando lá, foi uma confusão, gente, mas no final deu tudo certo, era um povo ruim, Deus queria dar a terra para aquele povo e se Deus decidiu, tá decidido, não é mesmo? Não levou uma semana. Então por que quando você ora, você quer que Deus resolva a sua vida naquele momento? A Bíblia nos ensina que Deus é um Deus de processos. E eu vou dizer uma coisa pra você, Deus não pula etapas do seu processo, tá bem? Você tem duas escolhas. Ou você aceita o processo e vai passando as etapas, apreciando até essas etapas. Ou você não aceita o processo, se indigna e fica preso ali pra sempre. Porque Deus não vai te passar de fase. Não tem aqueles atalhos. Sabe quando a gente jogava videogame? Que tinha aqueles atalhos pra você passar de fase, que você digitava um negócio lá, você não precisava passar a fase, você simplesmente passava de fase. Você não sabia nem o que tinha na fase, você só passou. Porque a sua intenção era o quê? Era zerar o jogo. Mas a intenção de Deus não é que você zere o jogo de qualquer jeito, a intenção de Deus é que você passe pelo processo, descubra quem Ele é, descubra quem você é, e aí quando você conseguir zerar o jogo junto com Deus, vai ser muito maior por causa de todas as histórias que você viveu durante todo esse tempo no seu processo. Às vezes, por não querer viver o processo, a gente deixa de aprender tanto com ele. Às vezes, por querer só o resultado, a gente deixa de apreciar os aprendizados do meio do caminho. A gente deixa de colher todos os diamantes que Deus botou ali, valorizar as pessoas que foram aparecendo, os segredos que Deus foi nos contando, porque nós só estamos interessados no resultado. Mas com Deus o processo é importante demais. Se Deus te prometeu um resultado, fica tranquilo, ele é seu, mas você vai ter que percorrer um caminho. Quando Deus fala alguma coisa a seu respeito, geralmente você ainda não é. Ele tá te mostrando aquilo que ele vê em você. E aí agora nós vamos começar um processo junto com Deus pra gente se tornar aquilo que ele viu em nós. Isso é você realmente viver a vontade de Deus pra sua vida. Você já perguntou pra Deus, Deus, o que o Senhor vê quando olha pra mim? E você tem coragem de ouvir o que ele tem pra dizer? E quando você ouviu o que ele tem pra dizer, você tem coragem de entrar nesse caminho? Complicado um pouquinho,
parece se a gente tiver apegado ao nosso pensamento desse século aqui, como a palavra de Deus diz, no pensamento desse sistema, desse mundo. Mas se a gente botar de fato a nossa confiança totalmente em Deus, por mais que o processo seja doloroso, e ele é, não posso mentir pra você, você vai saber que vai valer a pena e que você vai sair vivo disso. Porque quem tá fazendo o processo em você é Deus. Por favor, aceite o processo. Você nunca vai achar um bom resultado diante de Deus se não for a vontade de Deus para você. Busque a vontade de Deus sobre você. Descubra o que Deus pensa sobre você. Aceite que isso vai levar um tempo e requer um processo detalhado daquilo que Deus quer fazer na sua vida. E então, passe por esse processo. Mas quando acabar, por favor, você não esqueça de aproveitar o máximo que você puder o resultado. Quero te dizer hoje que o seu relacionamento com Deus vai exigir de você paciência. E acredite, com o tempo você passa a ter paciência com os processos. Deus, como eu já falei nos outros vídeos aqui atrás também, não tem problema com o tempo. Ele não tem, ele é eterno. E ele fez a gente eterno também. Então, ele é bem calmo no processo. E outra coisa, ele respeita o seu tempo, a sua resposta e o seu momento. Mas enquanto você não der a resposta certa para passar naquela fase do processo, você vai ficar lá até você conseguir ter um coração quebrantado. Para quê? Para passar para a próxima fase do processo. Esse processo tem fases boas, tem fases chatas, tem fases ruins, tem fases de muita revelação de Deus, tem fases de muito silêncio de Deus, tem fase que você não entende nada e tem fase que você tá entendendo tudo. O processo de Deus é fantástico. Não dá pra você ficar entediado. E ele não é generalizado, sabe? É um processo específico pra você, de acordo com o que Deus viu em você. Então, por favorzinho, respeita o processo. Se relacionar com Deus no meio do processo é a melhor parte do caminho. Quantos aprendizados a gente tira na palavra de Deus porque a gente tá vendo do lado de fora o processo de pessoas que tiveram coragem de se relacionar com Deus o suficiente para passar por esse caminho, por esse tempo de trabalhar de Deus na nossa vida. Então, respeite o processo, tá bem? Isso você já disse! É isso, pessoal. Fiquem com Deus. Não se esqueça de se inscrever nesse canal e se você achar que esse vídeo ajudou alguém, compartilha aí. Um beijo e até o próximo vídeo e vão me mandando. Já acabou? Já acabou, meu filho. Não acabou não, eu tô com pressa.